nome completo é Dileta Bonato Antônio. Estou com 88 anos. Dia 22 de outubro vou fazer 89 anos. Viúva 2 vezes, infelizmente. Fui bem casada, mas Deus quis os dois. Então, olha, quando ele morreu, essa ali tinha 2 aninhos e meio e aquela, 10 dias depois eu ganhei ela. Eu morava em Matelândia, não sei se tu viu falar na Linha Ouro. Linha Ouro, sim. Entra aí na divisa de Matelândia e Medianeira. Então, tinha algum rancho, não casa, puro mato. Então, pensa o que eu passei dali para frente. Eu tive muita força e fé em Deus e eu, no máximo, dali para frente. Daí aquela pequenininha e a outra para nascer, pensa bem. Daí eu achei melhor, eu disse, vou vender aqui a terra que eu tenho aqui e vou comprar uma casinha em Medianeira, que lá é mais fácil para mim achar um servicinho para mim fazer, porque o que eu fazia na colônia sozinha, com 2 crianças pequenas. Então foi o que eu fiz, vendi lá. Até inclusive a minha relíquia da minha casinha está ainda ali, inteirinha. Eu vim diretamente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Daí eu fui morar em Matelândia, que é ali, onde eu estou te contando, na Linha Ouro. Não era bem na vila, porque na época tinha 10 casas, eu acho, em Matelândia, né? Daí eu fui morar 8 quilômetros mais ou menos fora de Matelândia, que é onde existe ainda a Linha Ouro, né? Lembro, moço, como fosse hoje, me lembro onde que nós, de Passo Fundo até aqui, onde nós vimos que nós estávamos morando, levamos 3 dias, moço, com o caminhão, viemos em 3 mudanças. Nós vinha para cá, tinha que começar, né, do comecinho, daí o meu sogro quis que nós levássemos uma vaquinha, e enxovar, tinha pouca coisa, eu digo, então qualquer coisa nós compramos lá, que é mais fácil, né? Então as 3 mudanças carregaram uma vaquinha para cada mudança. Comecemos, daí nós viemos com aquela de plantar café, na época era o forte do café. Nós fizemos uma plantação de café muito bonita, estava muito bonito, moço. Chegamos a colher café. Quando estava bem no auge, que estava dando café, mas deu uma bruta geada, moço, que até neve caiu naquela época. Tu acredita que arrasou o café, que nós tivemos que cortar tudo para fazer lenha, porque não dava para, não voltava mais, secado. Aí nós desistimos com o café. Aí continuamos com porco, com gado, com tudo que vinha na frente, né? Infelizmente, 2 anos depois que nós estávamos morando ali, uma cobra picou meu marido. Aí acabou. Mas não me dei por derrotada, moço. Digo, não, eu vou vender aqui e vou em Medianeira, que lá eu sei que eu acho serviço manual, eu faço. E foi aonde que daí eu vendi lá, moço, e eu vim para Medianeira. A primeira porta que eu bati mesmo, que eu fui procurar, que eu comecei a trabalhar, foi nessa loja que seria, que eu te falei, né, que era da irmã da minha cunhada. Então lá ela que me deu o serviço, que quando tinha serviço na loja, eu ajudava na loja a vender. E quando não tinha, daí eu ficava em casa e costurava, daí que eles vendiam as camisas, calça, short, era tudo para colônia, claro, moço, tudo xadrez, mas eles gostavam das minhas costuras, e eu fazia peças e peças, moço. E daí, quando eu achei outro serviço melhor, que daí eu pegava festa, daí naquelas alturas eu já tinha prática para cozinhar, moço, tinha encontro de casais, era isso, era aquilo. Dona Dileta, nós precisamos da senhora, é para tantas pessoas. Então a gente ia agarrando prática, moço. Eu sempre gostei de cozinhar, e cozinho até agora, moço, cozinho. E eu fazia aqueles casamentos, moço, e aqueles aniversários, e graças a Deus sempre me saí bem. Sempre. Nossa, olha que eu fiz um casamento muito grande, foi uma vez, foi para os Niloques.
E até, inclusive, a mãe desse Osni, ela morava aqui no segundo. Ela morou muito tempo aqui. Nós era que nem irmã. Pensa, eles eram eu não sei se tu chegou a conhecer, viu falar, Estevão Lopes. Uma família muito grande, moço, uma família muito boa. Eu me lembro que esse casamento eu fui chefe da cozinha. Era para fazer galeto para 500 pessoas, e era para fazer maionese, e era para fazer salada verde, salada e aí tudo. E ainda daí a sobremesa nós fazia pudim, sagu. O que eles pediu para nós fazer, nós fazia daí. O primeiro emprego mesmo foi nessa loja que eu te falei, e que eu costurava. Depois daí eu achava que isso era pouco. Daí eu, que nem eu te digo, o que aparecia na minha frente que eu achava melhor, eu fazia. Daí eu ia para a Argentina, o que eu trazia achava que era conveniente para mim vender. E daí foi o que eu ia fazendo. Depois que daí, né, surgiu esse casamento, que daí eu larguei daí das coisas e que eu comecei a trabalhar na loja, porque essa loja era deles, né? Essa loja de móveis. Lá do pai do Sebastião, eles moravam em cima, que está indo o prédio deles ali, né? Então eles moravam em cima e a loja era embaixo no piso. Daí eu comecei assim por um acaso. Era um filho dele que trabalhava, cuidava da loja, e ele tinha um empregado. Para começar bem certo, no começo de eu trabalhar, um dia ele me diz assim: Dona Dileta, desce ali um pouco, que tem uma mulher que diz que conhece a senhora, e ela está olhando uma máquina de costura e ela quer que a senhora ensine a enfiar a linha na agulha. Eu vou te contar bem certo. E ela quer levar a máquina. Eu desci lá com os retalhos e a linha, e daí eu falei para ela: vamos levar a máquina, dona, eu vou ensinar a senhora como é que se enfia a linha e tal. Mas, dona, mas gostei. E ela é uma máquina que fazia uns trabalhinhos, muito boa a máquina. Meu Deus, o moço, ela adorou. Adorou e levou a máquina e disse que ia voltar e não sei o que. Tá. Daí esse meu enteado, que é o Amadeu, que era o penúltimo da família, ele disse assim: Dona Dileta, a senhora conhece todo mundo e a senhora tem jeito para vender, a senhora podia pelo menos vir meio-dia me ajudar ali na loja. Eu disse: eu vou, porque até meio-dia eu termino o meu serviço. Daí eu cozinhava para eles, tudo, né, moço? Estava em casa. Daí, de tarde, eu descia lá e ajudava lá na loja. Adorava vender, adorava conversar com os clientes. E ali comecei, moço. Comecei ali, fiquei uns 6 anos trabalhando, porque eu gostava de trabalhar, mas não ganhava nada, e junto com eles, né? Depois daí eles recolhiam soja, fumo, de tudo. Eles eram, né? Eles tinham secador. Daí eles achavam que a loja não dava muito e era meio que incômodo. Daí, da loja de móveis e eletro. Daí tinha esse Siviero que eu trabalhei, daí por último. Daí ele só sabia trabalhar em loja. Ele disse: eu nunca trabalhei em outro serviço, eu vou comprar a loja de vocês. Daí eles entraram num acordo com meu marido e com os filhos dele, né? Daí eu vou comprar a loja, daí se acertavam no preço, depois vai e vem, até que enfim eles vieram, daí ele fez uma proposta de ele tá fechado o negócio. Venderam lá não sei por quanto e tudo. Tá, daí eu pensei: agora vou ficar só em casa. Tá, daí no fechamento do negócio, o moço, esse Siviero foi Honorato Siviero, você não conheceu ele, mas tem os filhos dele ainda que estão tocando a loja. Daí ele disse assim: seu Juca, eles chamavam Juca para o meu marido, era José Antônio, mas o apelido dele era Juca. Diz ele: seu Juca, tá fechado o negócio, mas falta um porém. Eu fico com a loja se o senhor me deixa a dona Dileta uns 3 meses para ela ensinar os outros que vão entrar agora, que não sabem atender ainda na loja. Daí ele disse assim: mas ela ajudava aqui porque a loja era nossa, mas ela não precisa, né? Eles estavam super bem, moço, na época. E daí eu disse: deixa eu ficar, pai. Eu disse:
3 meses, se eu não gosto, depois eu saio. Mas eu com aquela vontade, moço, de ficar. Eu gostava de trabalhar na loja. E daí eu fiquei 3 meses. Nossa, para mim era a melhor coisa que tinha ali na loja, mesmo embaixo, né? Eu fiquei um bom tempo ainda no mesmo prédio, no nosso prédio, trabalhando para ele. Eu sei que em pouco tempo o moço ele adoeceu. Em 3 meses ele adoeceu e morreu. Meu Deus, daí eu disse agora. Eu estava trabalhando, disse, olha, parece que eu sabia que me acontecia isso. E agora eu disse assim, será que eu vou ser capaz de atender lá na loja? Meu Deus, nós éramos muito conhecidos, eu me dava demais com a esposa dele, quando ela era viva. Era poucas pessoas que moravam aqui, moço, então eles tinham um armazém. Eu ia fazer compra lá, por exemplo, o que era de batatinha, feijão, essas coisas. Ele tinha um armazém daí que mas nós se dava, meu Deus, eu me dava com a esposa dele, com os filhos, sempre me dei bem com a senhora. Ele já tinha filho casado, quando eu casei com ele, tinha 3 filhos mais velhos casados, e tinha 4 que daí era para casar ainda. Daí que nós tudo casemos eles depois que eu era casada com ele também. Daí. Tu sabe que antigamente a gente não tem a liberdade que tem hoje. A gente se conhecia, mas nunca a gente deu demonstração, mas nem pensei também e nunca tinha pensado. Te digo bem a verdade, foi o sogro dela que falou para ele, ele era barbeiro, e ele uma noite foi lá cortar o cabelo, e falando, e disse que ele tá sozinho, não sei o que ele disse assim, olha, você nunca pensou em arrumar uma mulher? Tu sozinho também, tu é novo? Ele disse, né, pro meu marido. Diz ele, seu Bourguignon, é fácil falar, mas para arrumar uma que dê certo é difícil. Daí o meu tio, era meu tio, o sogro dela, né? Ele disse assim, não, porque seu Juca, eu conheço uma pessoa que eu tenho certeza que daria certo com o senhor. Aí disse que ele falou assim, mas quem seria? A minha sobrinha, diz ele, aquela do ouro. Mas é que ele disse assim, mas eu acho que não vai dar certo, Bourguignon, porque eu tenho filho e ela também tem bastante filho, eu acho que não dá certo. Mas ele tinha entendido que era outra mulher. Mas não, diz ele, seu Juca, é a Dileta, aquela viúva do Ermelim do Ouro, o senhor conhece demais. Ele me disse assim, quando ele falou assim, ele disse, eu senti que me deu um negócio, eu te conto bem a verdade. Tá, diz ele, mas eu gostaria de falar com ela, se ela aceitasse, eu gostaria de falar com ela. Mas então, diz ele, eu vou falar com ela, isso não é difícil. Daí esse meu tio falou comigo, diz ele, tu aceita dele vir lá na tua casa falar contigo? Digo, aceita, não tira pedaço. Imagina, eu desconheço ele, meu Deus, não tem problema. Tá. Deu certo que um dia daí ele veio lá e conversando, e conversa vai, conversa bem, diz ele, não temos nem o que falar de namorar, porque dizer que se conhecer, nós se conhecemos desde que tanto tu veio morar aqui e eu também, quase no mesmo tempo. Então diz ele, não tem o que falar. A primeira coisa que eu vou te dizer, diz ele que eu vou falar com todos os filhos, um por um, se todos eles estão de acordo, por mim tá certo. Se um deles disser que não está de acordo que eu case contigo, diz ele também não dá certo. Digo, eu também tenho 2 meninas, seu Juca, eu também preciso falar com elas se elas querem. Mas as minhas meninas, eu disse, eu sei que vão aceitar porque as 2 estão estudando fora, eu disse assim, elas já estão fazendo faculdade, elas tenho certeza que elas vão aceitar. Deu certo. Mas diz ele, não, mas aí tu vai também falar com elas para ver se elas querem. Daí essa estava fazendo faculdade em Ponta Grossa, daí eu e a sogra dela, que seria minha tia, digo, tia, vamos juntos, vamos lá em Ponta Grossa, vamos falar com a Denise. Daí fomos lá no colégio agrícola onde ela estudava,
fomos lá, daí eu disse, ó, Denise, apareceu, tu lembra do Juca, tá. Contei toda a história. Ela disse para mim, a outra era mais nova, menos ainda. Então, as duas aceitaram e ele, moço, pediu um por um. São 7 filhos homens que ele tem. Um por um. Todos, olha, apareceu, porque eu conheço, vocês também conhecem ela, disse que todos eles aceitaram numa boa. E daí saiu o dito casamento, moço. Ele queria bem, moço, as minhas meninas que nem os filhos dele. Daí moço, a loja era deles, né? E todos os rapazes, e eles, toda a família trabalhava junto. Era motorista de caminhão, era motorista para cá, motorista para lá, um recolhia fumo, outro ia recolher feijão, outro ia para cá, outro ia para lá. Era uma família unida, moço, uma família que trabalhava, tá? Daí, como eu te disse, um então trabalhava na loja, mas daí eles achavam melhor, eles iam juntar cereais, fumo, do que trabalhar na loja. Daí foi aonde que surgiu o negócio de vender a loja para esse tal desse dinheiro, que foi aonde que eu passei para lá. Mas enquanto eu estava lá, eu trabalhava lá com eles na família. Não era empregada, não era nada. Eu só ia lá ajudar, sim, porque eu queria ajudar. Mas lá eu não ganhava nada, porque a loja era deles, né? Da família. Depois daí eu saí, quando daí eles venderam, que daí o outro falou assim, eu vou ficar com a loja se o senhor deixar direta e uns 3 meses para ensinar os outros. Daí foi aonde que fecharam o negócio e eu passei para a loja, mas continuei trabalhando lá. Depois, logo ele morreu e daí eu fiquei trabalhando lá até na pandemia, que eu tive que largar por causa da pandemia. Nossa, moço, tinha de tudo, era móveis e eletro. De tudo o que tu pensa para uma casa eu tinha. Era móveis para cozinha, para quarto, para tudo. Eletro, moço, de tudo. Geladeira, fogão, forno, de tudo, liquidificador. Tudo que vai para uma casa. Tudo, até assim, TV, aparelho. Tudo que existia eu tinha. Eu vendia bem. Primeiro era Soberana Móveis, quando era deles, né? Depois daí continuou uma Soberana Móveis e uma HC Eletromóveis. Que daí mudou só porque daí era o iniciais de Honorato Siviero, que era H, né? Honorato Siviero. Daí onde eu trabalhava era HC Eletromóveis. E a Soberana era de baixo, que tem 2 lojas. Tá? Ficou só HC as 2 agora. Mas está continuando ainda, no mesmo lugar. Mas eu digo assim, mas aí eu agora eu acho que o que eu tinha que fazer eu fiz. Agora não, eu disse, não vou mais voltar para a loja. Moço, eu acho que fazendo bem a conta, entre que a loja era nossa, vou te dizer a verdade, olha, 10 anos eu fiquei casada com ele e 38 que ele faleceu, vai fazer 38 anos agora, dia 23 de junho. 38 com 10, 48 anos, 47 anos quase eu trabalhei, 46 anos eu trabalhei. Moço, olha, nos primeiros anos que eu vim morar aqui, não tinha missa todo domingo. A igrejinha que nós tinha aqui, a capela, era bem onde é o Banco do Brasil. Tinha uma igrejinha de madeira. O primeiro padre foi o padre Antônio. Daí, nossa, quando tinha missa, para nós era uma festa. Porque daí, moço, vinha aquelas pessoas que moravam já mais no interior, mais para fora um pouco, né? E os que estavam aqui no meio, digo, daí se reuniam. Daí a gente conversava com todas aquelas pessoas que tinha na igreja, moço. Você conhecia com todo mundo. Eu e o falecido meu marido, nós éramos sempre os primeiros na frente. Então a gente tinha que... Eles sempre tinham eu para ir temperar a maionese na festa. Isso quando nós não íamos no sábado. Tinha aqui embaixo tinha um moinheiro que moía milho e descascava arroz. Tinha uns tanques lá. Daí nós matávamos lá umas 200, 300 galinhas. Limpava. E temperava
E depois meu filho levantar de madrugada, botar lenha num forno a lenha, não sei se tu conhece, aqueles forno feito de tijolo. Daí nós assava as galinhas lá dentro, moço, e nós tínhamos o gosto de rechear aquelas galinhas com recheio. E depois aí a gente vendia todas aquelas galinhas, uma por uma, lá no balcão, na festa, e vendia tudo, né?